Sejam todos bem-vindos ao webinar Alterações da ISO 14001, versão 2015. Sou Marcelo Becker, analista de produto e mercado da Soft Expert. O webinar de hoje será apresentado por Ivo Neves. Ivo é biólogo especialista em gerenciamento de projetos. Participou de mais de 200 implantações de sistema de gestão no Brasil e em países da América Latina. Atualmente é diretor da SG4 Soluções Integradas. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá! Neste vídeo vamos trabalhar a nova norma ISO 14001, versão 2015, publicada no final do ano passado. Quero trabalhar com você as principais alterações, os pontos de atenção e dar uma visão geral de como a norma hoje está e que trabalho você vai ter para fazer essa transição. Inicio com você falando dos 4 primeiros requisitos da norma, os requisitos 0, 1, 2 e 3. Esses 4 requisitos são muito importantes. Eles dão uma ideia de como a norma está, que as alterações, principalmente no requisito 0, introdução. Vale a leitura, recomendo muito o tempo dedicado a esse estudo. Você vai ter um entendimento mais pleno da norma. Requisito 4. Esse requisito é a introdução da sua implantação, a introdução da norma. Ela pede, a norma, que a gente pense primeiro no contexto da organização. Em que momento estamos da empresa, o que hoje são os nossos objetivos de crescimento, o que é desenvolvimento sustentável para a nossa organização. Neste momento você estuda aonde estamos. Consulta também as partes interessadas e faz um levantamento do impacto da sua empresa com a sua vizinhança, com toda essa parte que interage com a sua organização. Obviamente, com essas informações, você vai ter condição de estabelecer um escopo melhor, mais direcionado à realidade da sua empresa naquele momento. E é claro, detendo essas informações, você consegue implantar e desenhar um sistema de gestão ambiental mais customizado, mais desenhado a esse atual contexto. Isso aqui, obviamente, é um processo que precisa ter um método. Você precisa desenvolver isso junto à liderança da empresa e documentar contexto e o levantamento das partes interessadas. O escopo normalmente já vai ser determinado, alguns vão manter no manual, outras empresas e outros documentos, e o teu próprio sistema de gestão ambiental que vai ser construído de acordo com este novo contexto, este novo levantamento. Requisito 5. O requisito 5, que tem uma importância para mim, talvez uma das maiores na norma, é vinculado à liderança. A norma pede que a gente agora envolva de uma forma muito mais profunda a alta liderança da empresa. É importante entender que quando você for implantar a ISO 14000 lá na sua empresa, você traga a alta liderança mais próxima dessa implantação. E isso a norma fala de um jeito muito detalhado no item 5.1. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para você. Primeiro, buscar a liderança e o comprometimento das partes de decisão, daqueles profissionais que tomam decisão na sua empresa. Conquistado esse comprometimento e esse envolvimento, nós vamos agora ou revisar ou, obviamente, manter a política antiga. A norma não estabelece uma mudança significativa sobre o ritual ou a maneira como a política antes era documentada. O impacto é muito pequeno, o texto mudou só um pouco, mas a estrutura é a mesma, de você estabelecer a política, divulgar a política, fazer com que todos conheçam e ali expressar a essência da gestão ambiental que você determinou para a sua empresa. E é claro que neste mesmo requisito é quando você estabelece responsabilidades, papéis e o que cada um vai fazer dentro do sistema de gestão ambiental. Também eu acredito que isso aqui tem uma importância muito grande, porque cada trabalhador, cada profissional tem que saber aonde ele se envolve no sistema de gestão ambiental. Que seja colocando o papel na coleta seletiva, ou operando uma ETE, ou desenvolvendo uma política de melhoria de embalagem, por exemplo, você neste momento chama todos para a responsabilidade do sistema e, obviamente, você vai ter um sistema mais sólido e mais consistente.
Requisito 6. O requisito 6 é um requisito robusto, eu diria. É o requisito onde nós vamos levantar os riscos e oportunidades da ISO 14000, do Sistema de Gestão Ambiental na nossa empresa. A conexão deste conceito com a ISO 9001 é muito forte. Eu recomendo que você faça um evento junto com a qualidade. A gente até já produziu um vídeo falando sobre risco e oportunidade. Mas neste momento, este levantamento, você conecta com a questão de qualidade. Não façam eventos separados. Se a sua empresa só tem ISO 14000, só tem gestão ambiental, ok, se organize, organize a alta liderança para você conseguir fazer esse evento de uma forma única. Mas note que a partir dele e depois dele é que eu vou entrar nos aspectos de impactos ambientais. Por quê? Porque o foco da norma é em risco. Eu vou observar o processo que está em risco. Qual que é o processo da minha empresa, ou área, ou contexto que determina risco ou oportunidade? A partir deste raciocínio, eu vou modular o meu aspecto impacto ambiental. E vocês sabem que a norma fala aqui, considerando a análise de ciclo de vida. Este eu convido em breve, nós vamos lançar um vídeo só de análise de ciclo de vida, mas a princípio eu quero falar da conexão deste tema com aspectos impactos. Aspectos impactos ambientais, o modelo não muda da versão anterior, da 2004. É o mesmo levantamento. Nós vamos olhar para os nossos processos, obviamente com o startado ou direcionado primeiro por essas duas informações que nós temos de risco e oportunidade. Nós vamos fazer o nosso levantamento de aspectos de impactos ambientais. O levantamento é uma tabela, como todos já fazem, eu vou manter essa recomendação, mas lá você vai ter que inserir análise de ciclo de vida, considerar análise de ciclo de vida. Esse é um grande desafio da norma, muitas empresas ainda não estão sabendo como fazer, nós temos uma recomendação para isso, mas estudem a possibilidade de como fazer isso e este conceito. É uma primeira recomendação que eu faço a você. A internet tem bons materiais e você já estuda sabendo como que você pode no futuro integrar essas duas informações. Notem que ainda dentro desse requisito, nós temos requisitos legais. A estrutura se mantém. Vou ter que levantar os requisitos legais, fornecer acesso aos requisitos legais e manter todos os diplomas legais atualizados na minha empresa. E é claro, com todas as informações, eu consigo desenvolver o meu planejamento para que tudo isso ocorra e olhar para o futuro com meus objetivos ambientais de melhora e de degraus de crescimento no meu SGA. Esse é o requisito 6, de muita atenção. Esse requisito, talvez ele tenha uma estrutura, de todos eles, no meu ponto de vista também, que tem uma estrutura mais inovadora, que vai determinar novos requisitos ou novos procedimentos e métodos na sua empresa. Requisito 7. Vocês já perceberam que é um requisito que tem uma estrutura um pouco mais robusta. O próprio nome fala, o item 7 se chama apoio. É quando você vai estruturar a partir de algumas práticas o suporte para que o teu sistema de gestão ambiental rode perfeitamente. Primeiro, com os recursos necessários para que o seu sistema de gestão continue em operação, ou seja, implementado. Pensando em recursos materiais, físicos, humanos, de infraestrutura, todo recurso necessário para você conseguir conduzir um sistema de gestão ambiental de alta performance. Competência. Notem aqui que a norma separou competência de conscientização. Por que a nova norma fez isso? Para dar mais foco aqui. Porque lá na versão anterior era treinamento, conscientização e competência. Agora, a gente pensa na competência da equipe de uma forma bem, até parecida do passado, mas muito distinta, para que todos saibam como fazer as suas atividades. E a conscientização. Todos devem notar e saber qual que é a participação dele dentro do sistema de gestão ambiental. Essa importância foi dada, e eu não tenho dúvida que os organismos certificadores, ou quem for fazer uma auditoria, vai abordar isso. Eu mesmo vou abordar, porque eu acho importantíssimo que um trabalhador saiba por que ele separa aquele óleo, por que ele separa aquele pano contaminado e o impacto dele, se ele não fizer isso, no meio ambiente. Então, esse item é belíssimo e é um item que eu achei que foi inovador na norma e contribui muito para a implantação do sistema. Requisito de comunicação, muito parecido com o anterior, comunicação interna e externa. O fluxo de comunicação do sistema de gestão ambiental precisa ser mantido, permanecer na empresa, porque você se comunica internamente e com as partes interessadas fora da empresa.
E o requisito informação documentada, esse também é inovador e a norma te dá liberdade. Liberdade de documentar aquilo que você acha importante. Tem um ponto aqui que eu coloco sempre nos treinamentos, é o cuidado que você vai ter em relação a este item. Eu sou a favor, eu sou liberto em recomendar uma empresa que quer tirar o manual. Para mim não tem problema nenhum. Mas cuidado ao você diminuir a quantidade de documentos se a sua empresa não tem um sistema de gestão ambiental maduro. O sistema de gestão ambiental, ele precisa estar muito consistente para que este requisito você diminua a carga documental e as práticas ainda continuem sendo implementadas. Mas isso depende, como eu falei, do grau de maturidade da sua empresa. Se está maduro, o seu sistema tem muitos anos, a empresa não teve muito turnover, muita troca, isso aqui é algo que você pode inovar bastante. Agora, se é uma empresa jovem, um sistema de gestão ambiental jovem, eu recomendo que você seja um pouco mais conservador na questão de documentação. No futuro, todos sabendo muito bem o que tem que fazer e como fazer, você vai aliviando o seu sistema de documentação que apoia o SGA. Requisito 8. O requisito 8 é o requisito de ação. É quando nós, depois de olharmos o nosso contexto, depois que eu observei riscos e oportunidades, fiz meu levantamento de aspectos e impactos ambientais, considerando uma análise de ciclo de vida. Eu estabeleci meus objetivos e metas. Tenho todo o meu apoio, todos os recursos necessários e práticas para conduzir do requisito 7. Agora é quando eu vou executar o meu sistema de gestão ambiental através do planejamento de todas as ações e controles operacionais. Isso mantém em relação ao 446 antigo. Como que eu vou operar o meu sistema de gestão ambiental? E é claro, preparação e resposta à emergência. O antigo PAI, agora eu falo em me preparar e responder a contextos emergenciais. Esses dois requisitos mudaram muito pouco na minha concepção de estrutura, de mudança de como atuar. A mudança continua sendo a mesma. Você precisa aqui estabelecer os controles para uma coleta seletiva, como opera uma estação de tratamento de efluentes, um separador água e óleo, um lavador de gás, um filtro manga. É quando você coloca todas as práticas relacionadas a terceiros também, que você vai o que comunicar a eles. Continuamos com esse mesmo raciocínio. Item 8 agora da norma. E o preparação e resposta à emergência, nós vamos levantar todos os cenários potenciais de emergência, desenvolver uma preparação da organização para isso e ser capaz de responder à emergência. É claro que a rotina de simulados se mantém, é importantíssima para a empresa saber exatamente o que fazer no momento, né, de um evento de emergência e documentando essas práticas da mesma forma. Eu vou pegar minha norma aqui para ler um ponto a vocês que eu acho que é importante em relação a este requisito, voltando um pouco. Na letra D do 8.1 é citado a seguinte frase: considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados ao transporte ou entrega, uso, tratamento, pós-uso e disposição final. Notem que interessante, no requisito 8.1, letra D, a própria ISO 14000 passa pelo conceito de análise de ciclo de vida, pedindo que eu considere a necessidade de prover informações. Neste momento, se eu estivesse auditando você, eu ia fazer essa pergunta: como que você considerou as informações relacionadas a esses pontos no teu processo? É importante que você saiba, olha, no meu controle operacional, aqui eu tenho um programa de logística reversa, nós percebemos que a nossa embalagem poderia ir para o nosso fornecedor e voltar, minimizando o uso dessa embalagem. É um exemplo de controle operacional que você determinou depois de um estudo de análise de ciclo de vida. Então, pessoal, recomendo que você tenha bons procedimentos para essa prática e mantenha um rico procedimento para se preparar e responder a emergências na sua empresa. Requisito 9. O requisito 9, nós vamos monitorar, medir e avaliar o nosso processo. É o check do PDCA da ISO 14000. É aqui que eu vou verificar se minhas práticas foram bem implantadas, se minhas rotinas foram bem estabelecidas, se o meu desempenho ambiental está sendo melhorado constantemente. Começando com o requisito de monitoramento, medição e análise. Esse requisito é um requisito muito parecido com o anterior. Nós temos que monitorar o nosso desempenho ambiental, o quanto geramos de resíduo, por exemplo, nossas emissões atmosféricas,
todos os aspectos relacionados aos nossos aspectos de impacto significativos. E note que nesse requisito eu tenho o requisito antigo. Antes era verificação do atendimento à legislação, agora é a avaliação do atendimento. Eu quero me dedicar algum tempo com vocês nesse aspecto. É diferente. Uma coisa é eu verificar o atendimento. Tem o diploma? Tem a condicionante, a evidência da condicionante? Ok, é um sim, não. Muitas verificações de requisitos legais no passado, na versão 2004, era assim. O profissional chegava lá de requisitos legais, tem o documento? Tem? Ok. Mas espera aí, a norma pede agora um outro foco. Eu preciso avaliar o meu atendimento. Avaliar o atendimento é eu observar, por exemplo, o planejamento. Eu quero dar um exemplo. Quando, por exemplo, eu pego uma licença ambiental, eu viro a página, vejo a condicionante da licença de PRAD, por exemplo. Programa de Recuperação de Área Degradada. Existe ali uma necessidade de você estabelecer um programa. Se eu estou fazendo uma avaliação de conformidade legal num determinado momento daquela empresa, e eu pergunto, mas o que você tem na sua condicionante de estabelecimento de um PRAD? Ah, Ivo, esse documento eu vou e preciso fazer daqui a 1 ano apenas. Mas espera aí, para você desenvolver um bom PRAD, você tem que fazer um bom planejamento, que mudas você vai plantar, como você vai plantar, como que vai ser toda a sua estrutura de gestão para esse programa dar certo. É isso que a norma espera, que a gente não avalie só se tem ou não tem. A gente precisa avaliar o contexto, a amplitude disso. Então, provoco vocês a pensar que esse requisito agora sai da linha apenas do 0 ou 1, sim ou não, mas uma avaliação do atendimento, algo muito mais amplo. O requisito de auditoria interna se mantém. Eu sou muito a favor da auditoria interna, é um processo belíssimo, de muito conhecimento. Ele se mantém como na versão antiga. E a análise crítica da alta liderança pela direção. Notem que a norma estabelece itens de entrada e itens de saída, né? O que nós vamos trabalhar e as ações que nós vamos conduzir depois dessa reunião. Recomendo que você leia com cautela e com atenção todos os itens que a norma estabelece para análise crítica e faça ela com a periodicidade talvez um pouco menor. Era muito comum eu entrar em clientes que tinham reuniões de análise críticas anuais. A alta liderança até esquecia que tinha gestão ambiental na empresa. Recomendo e que isso possa até ser feito de forma mais otimizada, assuntos mais críticos em determinados momentos, mas isso corra durante 1 ano, por exemplo, de uma empresa. Último requisito na norma, requisito 10. Notem a estrutura simples. Temos 2 grandes blocos de requisito, que é o de não conformidade e ação corretiva e melhoria contínua. Falando deste em especial, percebam que saiu o termo ação preventiva. Nós temos agora que as melhorias elas vão ser conduzidas apenas na sua correção. Você falou, Ivo, mas por que saiu ação preventiva? Por quê? Eu já estou prevendo o futuro quando eu determino riscos e oportunidades aqui. Eu já estou olhando para potenciais questões que possam ocorrer. Eu já vou estabelecer ações para isso. Então, minha ação preventiva ela é sistêmica. Aqui, eu vou agir corretivamente para alguma melhoria que possa o meu sistema exigir. E, é claro, é onde eu documento as não conformidades ambientais. Requisito se mantém uma estrutura muito parecida com a anterior. E o conceito de melhoria contínua, o último requisito na norma, uma frase apenas. Mas isso aqui é simples, mas poderoso. Melhoria contínua deve estar dentro dos nossos objetivos da empresa, fazer com que o nosso sistema de gestão ambiental melhore a cada ano e que o nosso desempenho ambiental seja pleno, na maior possibilidade possível dentro do que a gente pode executar na nossa empresa. Então é o requisito que fecha a norma. Fecha com a necessidade de a gente estabelecer o que não está bom, vamos melhorar, investigando bem as ações corretivas de uma forma muito profunda e buscando e aumentando aí os degraus da excelência ambiental da empresa. Este foi o vídeo onde a gente apresentou os principais requisitos da norma. O objetivo não é um aprofundamento, porque é impossível em 15 minutos, 20 minutos a gente desenhar detalhes da norma. A SG4 tem um treinamento específico sobre esse assunto, onde nós detalhamos exatamente como a sua empresa pode trabalhar cada requisito. Deixo uma recomendação para você,
do estudo da norma. Essa aqui é a minha pequena norma, onde ela me acompanha sempre quando eu estou em trabalhos dos meus clientes. É um documento que eu já visitei algumas vezes. Recomendo a leitura, é um padrão novo, com conceitos mais refinados de gestão. Você precisa estudar, você precisa se aprofundar nesse tema. Este hoje é talvez uma das grandes dificuldades que nós temos, é de chegar nos nossos clientes, por exemplo, e trabalhar pouco conhecimento. Se o meu cliente hoje tem mais robustez de conceitos, nós conseguimos entregar algo melhor. Então estude, provoco você a estudar e se aprofundar na norma. É importantíssimo nesse contexto. Obviamente estudando a ISO 9001, 2015 também, para perceber a integração e que momento que elas estão e elas podem ser trabalhadas juntas. Eu deixo essa semente de estudo para você e fique à vontade de comentar e fazer qualquer pergunta no vídeo que teremos muito prazer em responder. Foi um prazer conversar com você nesses minutos e um abraço. Em nome da Soft Expert, agradeço a todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com o Ivo, pode contatá-lo através do e-mail ivo.neves@sg4.com.br. Para assistir a outros webinars, acesse nosso site www.softexpert.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.